Finalmente, depois de 11 episódios, após várias pessoas dando toque na Mona, falando pra ela que realmente ela tá apaixonada pelo Medaka, a Asahi, a Haruno e a Tomo, finalmente ela assumiu que tá apaixonada por ele. Então hoje vamos conferir esse episódio, como que ela descobriu, em que momento foi e se realmente aconteceu aquele beijo lá entre os dois na frente da barraca de churros. Antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro resumo. Após o atendente pedir pros dois provarem que realmente são um casal para poderem ganhar a recompensa, o brinde, junto com os churros deles, os dois logicamente ficam surpresos e a Mona não estava esperando por isso. Mas após ela pensar e refletir que conseguiria fazer a mesma coisa que a Asahi fez, beijando o Medaka na bochecha, ela tomou a iniciativa, pegou no seu rosto e fez o seu movimento. E o Medaka se pergunta nesse momento se eles vão fazer isso mesmo, se perguntando se aquelas pessoas de Tóquio se beijam facilmente assim. Olha, Medaka, te falar uma coisa, se você estivesse no Brasil, iria se surpreender muito mesmo, iria ficar chocado. Já até tô imaginando a cena. Quando os dois se aproximam mais e mais, a Mona rapidamente recua nesse momento, gritando que não consegue e se desculpa com o atendente, admitindo que os dois não são um casal. E o Medaka, que tava só preparado ali pra perder o bebê. A amiga, a Minami, fica bem impressionada porque a Mona conseguiu aproveitar aquele momento que todas elas estavam distraídas com o mascote do parque, tirando umas fotos com ele. Seguindo o pedido da amiga, a Asahi pede pro Medaka ir junto com ela na casa mal assombrada e em seguida dá na boca dele um takoyaki, fazendo vários movimentos ousados e agindo rapidamente sem deixar brecha pra Mona. E o Medaka só aceita o que a Sakurai pede. No banheiro, a Mona tá bem pra baixo e triste porque ela não conseguiu fazer nada, já que a Asahi tava atacando sem deixar a Mona fazer os seus movimentos. A Tomo pergunta pra ela se até quando ela vai deixar a Asahi agir primeiro que ela. Se continuar desse jeito, assim ela vai roubar o seu homem. E bem que ela diz que queria ver a Mona e o Medaka grudados juntos, e fica sorrindo na frente dela, deixando a Mona incomodada nesse momento. A Tomo relembra do seu passado, na época em que a Mona não estava interessada assim no romance, mesmo quando as amigas estavam discutindo sobre isso na sala de aula. Ela apenas fingia naquele momento e até mentia qual que era o seu tipo de cara, só pra ser incluída no grupo, pra não correr o risco de ser excluída ou começarem a não gostar dela depois. A Tomo fala na cara dela que a Mona, ela é gananciosa, todo mundo já gosta dela, mas ela quer que mais pessoas gostem dela e tem o hábito de se preocupar com o que os outros pensam. Mas ela com certeza diz pra Mona que iriam adorar do jeito que ela é, contanto que ficou feliz com a reação da Mona naquele momento em que ficou com ciúmes quando a Tomo se aproximou do Kuroiwa, naquele momento na lanchonete, aconselhando a ela, a sua amiga, a pensar mais no Medaka, que tipo de pessoa ele era e o que pensa sobre ele, para não se arrepender depois. Enquanto todos vão pegar um sorvete, a Mona pensava que a Tomo só tava brincando com ela, mas no fim ela estava cuidando da sua grande amiga e pensa nos conselhos que a amiga deu momentos atrás para ela agir do jeito que ela é de verdade. Mas ela se pergunta como ela deveria agir dessa forma, já que sempre ela se fez de fofa para gostarem dela desse jeito. E se pergunta também desde quando a máscara dela caiu, em que momento foi isso, já que anteriormente a Tomo tinha comentado isso para ela. Então causou essa dúvida na Mona nesse momento. Perdida nos pensamentos, não queria fazer, tentar descobrir quando que ela estava fora do seu personagem. Todos deixaram ela para trás. E quando a Mona ia pegar o seu celular, entrar em contato com o pessoal, a multidão vai para cima dela, fazendo com que ela derrubasse e quebrasse o seu celular. Portanto, agora só restava para ela esperar os outros procurarem por ela e acharem a Mona naquele local. Enquanto aguardava, dois caras surgem do nada e acharam ela uma gata,
tentando dar em cima dela. Enquanto isso, todos estavam preocupados com a Mona tentando descobrir aonde que ela estaria naquele momento e se dividiram para procurar ela. Medaka ia para a barraca de churros para ver se ela estava por ali e Asahi ia junto com ele, mas como ela estava com seu sorvete nas mãos, ela não poderia ir correndo e por isso teve que ficar por ali junto com a sua amiga a Minami, que estava com seu sorvete também. E para a infelicidade dela, não foi dessa vez. Já ficou muito tempo com o Kuroiwa, agora é a vez da sua senpai. E os caras são bem insistentes mesmo. Mesmo depois de ter recusado, eles ainda continuam insistindo pra Mona e até perguntam, sincronizados, parecendo gêmeos. Os caras são tão irritantes que o loiro pega o seu braço e puxa pra ele. E bem na hora, ainda bem, graças a Deus, chega o Medaka. Por trás deles, chega o Omão pra salvar a sua rainha, a rainha abelha. Nesse momento, o cara ficou bem surpreso com o Medaka, que deu a brecha pra Mona sair de perto dele e foi ao lado do Medaka, revelando pros dois que tá junto com seu namorado. Com um olhar ameaçador, o Medaka assusta os dois e eles caem fora dali. A Mona, depois desses acontecimentos, agradece o Medaka por ter salvado ela dessa confusão toda e fica pensando por que seu coração tá acelerado tanto assim agora e por que do rosto dela tá tão quente assim. E pensa que quando voltar pra onde o pessoal tá, vai se acalmar e voltar ao seu normal. Após o Medaka contar pra ela que todos se dividiram pra procurá-la, a Mona pede pra ele contatar pros outros, já que o seu celular havia quebrado. Mas de novo, a multidão vai pra cima dele na sua direção e acontece a mesma coisa que ocorreu com a Mona, quebrando seu celular também. E por enquanto, os dois resolvem andar na esperança de encontrar um de seus colegas de classe. Enquanto caminhavam, por um instante, as mãos deles se tocaram. O Medaka e a Mona ficam envergonhados e a Mona antes mesmo achou que ia ser tranquilo, de boa, porque os dois iriam só caminhar por ali. Mas ela não esperava que iria ficar cada vez mais ansiosa do que nunca, perto do seu amado, se perguntando quando que o pessoal iria aparecer, deixando ela ainda mais nervosa a cada minuto que passava junto com ele. A Mona, percebendo que o Medaka estava vidrado em um brinquedo, pergunta se queria andar na roda gigante. Ele responde que não, já que deveriam se encontrar com os outros, mas claramente ele estava querendo e estava com vontade de andar naquele brinquedo. Mona, ela não sabia o que fazer. Se comentasse com ele que queria andar também, os dois com certeza iriam ficar sozinhos dentro ali da roda gigante. Mas lembra todo o esforço que ele teve para encontrar ela e salvar daqueles caras que tava dando em cima nela. E ainda por cima depois quebrou seu precioso celular e queria de alguma forma recompensá-lo por causa disso. Chamando por ele, chama para andar junto com ela, aproveitando esse momento, dando desculpa de que seria mais fácil observar dali e encontrar os outros lá de cima. Para nossa surpresa, e a Mona era a única que estava nervosa, achando que deveria ir mais rápido o brinquedo, porque ela não estava aguentando mais aquela situação, ficando junto com Medaka naquele espaço pequeno, sozinhos. Por outro lado, ele parecia como uma criança, se divertindo e relembrando quais brinquedos eles foram, deixando ainda mais a Mona nervosa. Ela olha para o lado e observa o seu rosto incomum, percebendo e refletindo que ela já poderia ter feito esse tipo de rosto antes, outras vezes também, justo na frente do Medaka. Sempre ele. Medaka observa que está acontecendo um grande show ali embaixo, e ela fica bem curiosa e ia na sua direção, mas acaba se desequilibrando e os dois ficam por um instante perto um do outro. Ela se afasta rapidamente e olha para o seu reflexo novamente, com aquela cara de assustada, confusa e percebendo que está fora do seu personagem de novo, pede pro Medaka não olhar pra ela, se perguntando por que ela tá fazendo essa cara. É como se tivesse realmente apaixonada. Ela pede de novo pra ele não olhar pra ela, porque não tá com uma cara bonita. E pensa consigo mesma que tem que ser perfeita, por isso que não pode olhar pro seu rosto agora. Medaka, por um instante, hesita, mas fala, comentando que ela fica irritada com alguma coisa, faz bico, mas rapidamente ela sorri algumas vezes, e realmente ele não consegue entender ela.
ficando chocada com as suas palavras, ela fica pra baixo, pensando que não poderia se recuperar facilmente depois dessa. Bem como a Tomo tinha comentado com ela que o Medaka já deve ter notado sua rápida troca de personalidade. Percebendo que a garota estava triste, Medaka se levanta rapidamente e grita que não era isso que ela estava pensando. Não tinha intenção justamente de machucá-la, confessando que ela tem várias expressões diferentes. Isso deixa seu coração acelerado, por isso que ele fica perdido. Seus olhos brilham nesse momento e bate ainda mais o seu coração, deixando seu rosto vermelho. Ela se pergunta por quê? Por que o meu coração tá acelerado? Por que não fico desse jeito quando os outros me chamam de linda e fofa? Mesmo com esses sinais, ela ainda não consegue e não quer admitir os seus sentimentos. Mas quando vê o seu rosto, o seu sorriso, ela percebe finalmente e admite que tá apaixonada. Terminando assim com essa linda cena, e depois de 11 episódios, finalmente essa garota, depois de muita enrolação, admitiu que tá gostando do Medaka e tá apaixonada. Esse episódio foi bem divertido, muito bom de assistir. Fiquei bastante impressionado com a amiga de infância da Mona, a Tomo. Eu já sabia que ela iria causar um impacto na Mona, ia abrir os seus olhos e fazer ela perceber que tá apaixonada, mas eu não sabia que ia ser tanto assim, mostrando que a Tomo realmente gosta da Mono e apoia ela do fundo do seu coração, tentando ajudar a sua amiga que nunca conheceu o amor na vida. Apesar da sua amiga ser uma grande pegadora, ela é uma grande amiga. Esse episódio foi incrível, tão incrível que não apareceu aquela parte dela falando pra si mesma que eu sou a rainha abelha, como aconteceu em outros episódios. Isso deixou o episódio mais divertido e menos irritante, porque eu não tava mais gostando daquilo não. Tava bem cansativo. Essa cena final foi incrível, foi lindo e finalmente a Mona percebeu seus reais sentimentos pelo Medaka. Mal posso esperar para o próximo episódio o que vai acontecer e se realmente ela vai agora, como é o último episódio da temporada, será que ela vai se confessar pelo Medaka? Fico por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.